De fato, essa percepção que nós temos diante daquilo que Jesus Cristo fez nos traz esperança não apenas para o hoje, mas por toda a eternidade. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia nessa noite no Evangelho de Mateus, capítulo de número 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Eu leio dos versículos 45 a 56. Quem sabe você precisa de uma Bíblia emprestada? E nós temos algumas. O pessoal da recepção pode nos ajudar com isso. Se você precisa, basta levantar sua mão onde quer que você esteja. Não fique acanhado, é para isso mesmo que nós temos. Levanta a mão bem alto, o pessoal vai até você. Alguém precisa? Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 27, versículos 45 a 56. Ou melhor, a 51, 45 a 51. A palavra de Deus diz assim: E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixem-no. Vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra tremeu e as rochas se partiram. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, esse dia é um dia tão especial. O dia em que celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. O dia em que celebramos a consumação da nossa salvação. Porque se é verdade que a sua morte, a morte de Jesus na cruz do Calvário, demonstra o seu amor, é verdade também que a ressurreição, naquele terceiro dia, num domingo de Páscoa como esse, demonstra o seu poder, a sua vitória sobre a morte, que é o último de nossos inimigos. Portanto, com um espírito profundamente constrangido e ao mesmo tempo nos sentindo profundamente amados, nós chegamos aqui essa noite para refletir e para celebrar aquilo que o Senhor fez na pessoa de Cristo há quase 2000 anos atrás. Fale às nossas mentes, fale aos nossos corações, que de fato a sua palavra possa mexer conosco ao ponto de nos transformar e nos fazer enxergar com beleza ainda maior quem é Jesus Cristo. Assim oramos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós começamos na última semana uma minissérie de mensagens, de apenas 2 mensagens, de apenas 2 domingos. Então começamos domingo passado, já vamos encerrar hoje, intitulado O Drama da Redenção. E na última semana nós falamos sobre o êxodo egípcio, ou seja, a instituição da Páscoa judaica, quando Deus, diante da nação de Israel, estabelece o que é a Páscoa. E nós vimos os seus significados, nós vimos que o cordeiro pascal, aquela refeição que era feita, como ele apontava para um cordeiro melhor e mais verdadeiro, o Cordeiro de Deus, o qual acabamos de cantar, que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Nós falamos também sobre a festa da redenção, a Páscoa, que apontava para a verdadeira Páscoa, para a verdadeira libertação e para a maior redenção de todas da história. Essa Páscoa que ganharia uma conotação completamente diferente na pessoa de Jesus Cristo. E nós fomos lembrados que a Bíblia não é um conjunto de histórias fragmentadas, como por vezes nós nos acostumamos a ler, onde nós vemos uma história aqui, um princípio ali, um ensinamento acolá. Não. Ou nós nos debruçamos diante de todas as Escrituras, ou toda a Escritura na sua integralidade, amamos e nos submetemos e obedecemos e somos tomados por ela, ou nós não poderemos lidar com o Evangelho, porque o Evangelho não é um conjunto de regras ou instituições ou instruções e conselhos onde você escolhe aceitar algumas coisas e rejeitar outras. Não, é uma grande história. É
uma grande história que alguns já chamaram de o grande drama da redenção, onde cada parte se encaixa no todo dessa história. E a Páscoa, como nós falamos, como nenhuma outra, é um ato central desse grande drama. Se fosse uma grande peça teatral, a Páscoa, sem dúvida alguma, seria o clímax, porque é quando a nossa redenção, a nossa salvação é de fato realizada. Quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para a sexta-feira, e nós vemos a crucificação de Jesus, nós vemos que no momento da crucificação ele faz 7 declarações. E as 7 declarações são as seguintes. Primeiro, Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas 23, 34. A segunda declaração que Jesus faz na cruz é: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ele faz isso, ou ele fala isso, olhando para o ladrão na cruz que se arrepende. Isso está lá em Lucas 23, 43. A terceira declaração, ele está olhando para Maria e para João e diz: mulher, eis o seu filho. E para João ele diz: eis a sua mãe. João 19, 26 e 27. A quarta declaração, Jesus brada em alta voz dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Esse texto que nós temos essa noite. A quinta declaração, Jesus diz: tenho sede. João 19, 20. A sexta declaração, em Lucas 23, 46, Jesus diz: em tuas mãos entrego o meu espírito. E a sétima e última declaração, João 19, versículo 30, Jesus brada em alta voz dizendo: está consumado, pago por completo. E essa noite eu gostaria de refletir, de trazer como ênfase para a nossa reflexão essa quarta declaração de Jesus. Quando ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Eu gostaria de pensar um pouco, nesse domingo de Páscoa, quais as implicações de uma frase como essa, para Jesus, para a história e para nós. Então, 5 pontos essa noite: o brado, a declaração em si, o significado, a postura, a motivação e a glória. O brado, o significado, a postura, a motivação e a glória. Primeiro, o brado. Em um primeiro momento, quando a gente se depara com um texto como esse, a gente vê Jesus agonizando na cruz e ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Parece que Jesus está dizendo alguma coisa como: Deus, o Senhor falhou comigo. Quando nós ouvimos essas palavras saindo da boca de Jesus, é como se Jesus estivesse dizendo, ao menos numa primeira interpretação um tanto precipitada da nossa parte, a tendência é pensar que Jesus está dizendo: Pai, quando eu mais preciso do Senhor, o Senhor me deixa. Já se sentiu assim? Já passou por uma dificuldade tão grande e por uma dor tão profunda que você sentiu-se completamente sozinho? Talvez até abandonado. Não apenas por aqueles que você ama, mas quem sabe, se você já tem uma caminhada com Cristo e uma vivência de fé, de repente passou pela sua mente, mesmo que por um momento, essa possibilidade de: eu estou tão sozinho, mas tão sozinho, que até Deus está alheio ao meu sofrimento. Quem sabe você já passou por isso? Que parece que ninguém está lá, inclusive Deus. A gente já vai voltar a falar sobre isso. Essa expressão ela é tão importante, que inclusive alguns críticos da fé cristã, quando olham para um texto como esse, falam: não, a crucificação tem que ser verdadeira. A crucificação tem que ser verdadeira porque quando você quer criar um mito, quando você quer criar uma fábula, quando você quer criar uma história, você não pega o herói da trama e o expõe dessa maneira. Então alguns ainda discutem: será que a cruz é um fato histórico? É claro que é, e não é o meu papel hoje elencar os fatos históricos ou como a cruz pode ser provada, inclusive além dos relatos bíblicos. Mas um ponto que é importante de observar: um cético e um crítico vai olhar para um texto como esse e vai perceber na literatura que você não faz esse tipo de coisa se você está criando uma história. Você não pega o herói da história e fragiliza ele. Se você quer gerar um mito, mesmo a morte desse herói precisa ser irrepreensível, irretocável e não com aparente vergonha, como a vergonha de cruz, que naquela época e naquela cultura era a pior morte de todas. Porque a crucificação não tinha apenas o propósito da execução, tinha o propósito da exposição. Para os romanos, o objetivo da crucificação
era simplesmente, através da nudez, da zombaria, da dor excruciante, era dar o seguinte recado: isso é o que acontece com quem desafia o Império Romano. Nem todos eram executados por crucificação. Por que Jesus foi? Por que tamanha agonia? Os críticos olhariam para isso e diriam, bom, deve ser verdade, porque nenhuma trama, nenhuma religião colocaria o seu herói, o seu Deus, diante de tamanha vergonha e exposição. E pensando sobre esse brado, o brado foi tão marcante que, talvez você saiba, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, mas das 7 declarações de Jesus, é a única declaração em que os autores trazem no idioma original, em aramaico. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ou seja, esse grito não poderia ser ignorado. Para aqueles que estavam observando a crucificação, eles jamais esqueceriam dessas palavras de Jesus que dizem, meu Deus, por que me abandonaste? Não era um grito fácil de esquecer. Então, primeiramente, o brado. Mas, em segundo lugar, é importante a gente pensar no significado. Por que Jesus diz isso? Será que Deus realmente havia abandonado Jesus nesse, que é o momento em que de fato ele mais necessitava? Eu gostaria de sugerir que mesmo estando na cruz, Jesus não está em nada desesperado. Diferente de como nós agiríamos, diferente de talvez como nós aprendemos a ler um texto como esse, Jesus não perdeu o controle. Ele não está dando um grito fruto de decepção ou de impulsividade. Eu não sei se você sabe, mas o que Jesus está fazendo aqui é literalmente citando as Escrituras, mais especificamente Salmo 22. Quando você lê o Salmo 22, versículo 1, olha o que o Salmo diz. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? E quando você lê o relato do salmista, o capítulo inteiro, é uma imagem muito vívida daquilo que nós sabemos que Jesus Cristo viveu. Por exemplo, olha os versículos 15 a 18 de Salmo 22, eu leio para você. O salmista diz, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Lembra uma das declarações de Jesus? Tenho sede. Deixaste-me no pó à beira da morte. Cães me rodearam. Um bando de homens maus me cercou. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. A vergonha da cruz. E o 18. Dividiram as minhas roupas entre si e tiraram sorte pelas minhas vestes. A pergunta que a gente deve fazer quando lê um salmo como esse é: quando Davi passou por isso? E a resposta é: nunca. Nunca. Então, como é que Davi, autor desse salmo, escreve essas palavras? É simples, ele não estava falando de si. Esse é um salmo messiânico. E quando Jesus Cristo cita um salmo messiânico que todo judeu conhecia, quando ele faz essa citação, quando ele cita as Escrituras, Jesus mostra algumas coisas que são importantíssimas aqui. Primeiro, ele sabia exatamente o que estava acontecendo, porque Davi havia profetizado isso séculos atrás. Quando Jesus cita esse salmo, quando ele cita a palavra de Deus no momento da agonia da cruz, o que ele está dizendo é que a cruz não é um acidente. Talvez, em algum momento nós fomos acostumados a pensar que a cruz é aquele momento de fragilidade onde parece que o diabo venceu. Não, nem passou pela cabeça do diabo vencer naquele momento, tanto que a luta era antes da cruz. A luta era para o diabo não deixar Jesus Cristo chegar na cruz. Porque a cruz não era a derrota, a cruz era a vitória. No Getsêmani, uma noite anterior, Jesus ora, vez após vez, dizendo: Pai, se possível, afaste de mim esse cálice, contudo, não seja feita a tua vontade, ou não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Ele sua gotas de sangue, a verdadeira batalha acontece ali. Quando Jesus chega na cruz, a batalha já está vencida. Quando Jesus chega na cruz, não há desespero. Quando Jesus chega na cruz, ele sabe que ele se preparou por toda a eternidade exatamente para aquele momento. Ele não está perdido, ele não está desesperado e Deus não o abandonou. Talvez você já ouviu: não, Deus não olhou para Jesus, ele virou a cara. Eu já ensinei isso. Até que eu me deparo com um texto como esse, eu falo: não, não é o que o texto está dizendo.
O Pai não abandonou Jesus na cruz, porque o Pai não abandonaria o seu Filho no momento em que ele mais necessitaria. E a prova que ele não abandonou não apenas é a citação do Salmo 22, mas a primeira declaração de Jesus na cruz que fala: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. O Pai estava observando tudo, e o Pai estava ali. Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Ou seja, Jesus está dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque eles não têm dimensão do que está acontecendo aqui, mas eu tenho. Eles não sabem o que estão fazendo, eu sei. Na cruz, nós nunca vimos um Deus tão soberano. Na cruz, Deus não é derrotado, mas Deus exerce, mais do que nunca, o seu poder sobre tudo, sobre todos e diante de toda a história. Quando Jesus cita Salmo 22, naquele momento, é como se ele estivesse dizendo: agora as profecias messiânicas estão se cumprindo. Quando Jesus cita Salmo 22, ele está dizendo: na cruz, eu sou o Messias. Eu sou aquele de quem Davi profetizou séculos atrás. Ou seja, no grande drama da redenção, Jesus Cristo está cumprindo o seu papel. Lembre-se que eu te perguntei há alguns minutos: você já se sentiu assim em algum momento de dificuldade? Você já se sentiu como se você realmente estivesse sozinho e que nem Deus parecia estar lá? Nós só nos sentimos assim, preste atenção nisso, quando mesmo que por uma fração de tempo, nós esquecemos de tudo que Deus é e de tudo que Deus faz. O Filho, que conhece a Deus perfeitamente, jamais duvidou do seu amor, mesmo na agonia da cruz. Quando nós nos sentimos sozinhos e por vezes até abandonados por Deus, é porque nos dá um lapso, é porque nos dá um tilt, é porque a gente esquece quem Ele é e tudo que Ele fez. Quando nós temos dúvida do seu cuidado e do seu amor, é porque nós nos esquecemos da cruz. Porque a cruz é o grito de Deus à humanidade dizendo: eu te amo ao ponto de me entregar em favor a vocês. Martinho Lutero disse que o sofrimento é intolerável se você não tem certeza da sua salvação. E é verdade. Sofrer sem esperança é terrível. Mas nós, cristãos, podemos passar por todo tipo de dificuldade, porque nós sabemos que toda dor tem prazo de validade. Nós sabemos que toda lágrima um dia será enxugada e que todo sofrimento há de ter um fim. Porque Jesus Cristo foi vitorioso sobre tudo e sobre todos, e nós estamos em Cristo, portanto, aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo, e nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então esse é o significado. Mas uma outra coisa que eu quero ver a partir dessa expressão: meu Deus, por que me abandonaste? É a postura de Jesus na cruz. O pastor e teólogo americano Timothy Keller, ele diz que nessa declaração de Jesus nós vemos duas coisas, pelo menos, e que parecem antagônicas: sofrimento incrível e obediência perfeita. Sofrimento incrível e obediência perfeita. Jesus não brada dizendo minha cabeça. Jesus não brada dizendo minhas mãos. Jesus não brada dizendo meu corpo. Jesus não brada dizendo meus pés. Ele não está reclamando da agonia física. Jesus brada dizendo: meu Deus, meu Deus. Essa expressão que às vezes a gente usa sem pensar, essa exclamação que nós fazemos diante de uma agonia, surpresa, dor, quando nós somos tomados de assalto por alguma situação e a gente põe a mão na cabeça e fala: meu Deus. A profundidade desse meu Deus, de Jesus era muito maior do que mera expressão ou exclamação humana em momento de dificuldade. A dor não era física. Ele não diz meus amigos, minha família, ele diz meu Deus. Porque a dor não é física. Interessante que por toda a sua vida e ministério ele permanece inabalável diante da perseguição. Ele permanece firme diante do aprisionamento. Lembra que quando chega o destacamento romano para prendê-lo e perguntam quem é? Ele fala: eu sou. Todo mundo cai. Meu amigo, para alguém que fala eu sou e todo mundo cai, se ele falar se eu sou, você não é, pronto, acabou, sumiu, poeira, acabou. Quando Pedro chega e corta a orelha do soldado, e ele calmamente pega a orelha do chão, gruda de novo e fala: Pedro, você não entendeu que essa revolução
ela não é pela espada, ela não é violenta, ela é de rendição e de entrega. Quando está diante de Pilatos, que é um homem que todos temem, que tem o poder de absolver ou de incriminar Jesus e de executá-lo, o que acaba acontecendo, em momento nenhum Jesus perde o controle. Quando Pilatos fala, e aí, quem você é? Você é o Cristo? Ele fala, tu dizes. A calma de Jesus. Tu dizes, é você que está dizendo. Você não sabe que eu tenho poder para mandar te soltar? E Jesus responde o quê? Meu amigo, você só tem poder porque ele foi investido de Deus. Se eu quisesse, eu chamava uma horda de anjos e eles me livrariam. Jesus está inabalável, mas nesse momento, quando ele diz, meu Deus, ele passaria a maior dor de todas, a dor da alienação momentânea. Deus está ali. Ele fala com Deus. Como nós vimos na primeira das declarações, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Mas naquele momento, carregando todo o peso do pecado, ele sabia que a consequência natural do pecado era a separação da glória de Deus. Portanto, repito, a dor não é física, a dor é espiritual. A comunhão é eterna, é momentaneamente quebrada. Como Paulo diria aos Romanos, capítulo 3, 23, a consequência do pecado é a alienação espiritual, é a separação da glória de Deus. Todos pecaram e por isso estão separados da glória de Deus, mas Jesus não pecou. Mas ele carrega sobre si o peso de todo o pecado da humanidade. Não há nada pior, e Jesus sabe disso, do que uma relação de amor rompida mesmo que momentaneamente. Pense no maior anseio do ser humano. Qual é o maior anseio do ser humano? Qual é a maior necessidade do ser humano? Eu não estou falando de necessidade fisiológica. Eu não estou falando de ar, de comida ou de bebida. Qual é o maior anseio do ser humano? Ser amado. O que é que nos devasta? Falta de amor. O que é que acaba conosco? Amor não correspondido. O que nos destrói? Relacionamentos rompidos. O que nos adoece? Solidão. Isso é verdadeiro, quem sabe, no fim de uma amizade, é algo doloroso. É verdadeiro no término de um namoro, é doloroso. É verdadeiro, quem sabe, imagine você que é pai e que é mãe, e seu filho ou sua filha se frustra com você e ele olha na sua cara, você que o criou, você que a criou e diz, eu não te amo e eu não quero mais te ver nunca mais na minha vida. Imagina o que isso causa no coração de um pai. O rompimento de um casamento. Alguém com quem você escolheu partilhar sua vida. E vocês estão juntos por 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos. E essa pessoa acorda um belo dia e fala, não te amo mais. É o maior medo do ser humano. Falta de amor e abandono. Agora, imagine a relação eternamente perfeita e harmoniosa da Trindade. Por toda a eternidade. Ao ponto que em João capítulo 17, ao orar, Jesus diz, Pai, nós somos um. Unidade indissolúvel. E o meu desejo, Pai, é que eles sejam um, assim como nós somos um. Qualquer dor e qualquer decepção que você tenha sofrido na sua vida, não se compara ao que Jesus Cristo passou nesse momento. Todo o pecado de toda a história estava sobre seus ombros. Todos os meus pecados e todos os seus pecados estavam sobre ele. Portanto, em primeiro lugar, sofrimento terrível, mas há também obediência perfeita. Porque quando ele fala, meu Deus, isso é expressão também de intimidade. Como nós já vimos, não é mero lamento, não é decepção, não é impulsividade. Envolve dor, envolve agonia, mas também envolve pertencimento, proximidade. Isso daqui, um pouquinho de teologia, é linguagem pactual. O que eu quero dizer com isso? É a maneira como Deus se relaciona com o seu povo e o seu povo se relaciona com o seu Deus. Desde Êxodo 6, versículo 7, Deus está dizendo, eles serão meu povo e eu serei o seu Deus. Eles me conhecerão, eles andarão comigo. E aí existe algo interessante.
Porque Deus sempre está dizendo, através de todo o Antigo Testamento, onde o Messias está sendo prometido, Ele está dizendo, venham até mim, e eu os responderei. Me procurem, e eu me permitirei ser achado. Obedeçam meus mandamentos, e eu tirarei sobre vocês toda a condenação e sobre juízo. Obedeçam os meus decretos, e eu trarei bênção sobre vocês. Então, há uma lógica não de barganha, mas de justiça retributiva aqui. Se vocês obedecerem, vocês serão abençoados. Se vocês desobedecerem, a minha bênção não estará sobre vocês. Então, a bênção condicionada à obediência. E aí, sempre que o povo de Israel obedecia, eles eram abençoados. Sempre que eles se entregavam à idolatria, eles sofriam as consequências do seu pecado. Mas aqui, algo novo acontece. Meu Deus, aquele que jamais desobedeceu, não obteve as bênçãos da promessa. Aquele que jamais desobedeceu, teve sobre si apenas juízo e condenação. Aqui a grande inversão da história acontece. Aqui, 2 Coríntios 5, 21, está acontecendo porque é o justo pelos injustos. Aquele que não tinha pecado, tomou sobre si todo o pecado, para que nós recebêssemos a justiça de Deus. A inocência dele vem sobre nós, a nossa culpa vai sobre ele, para que nós que desobedecemos sejamos abençoados, e ele que obedeceu seja amaldiçoado na cruz. Isso é um mistério para todos nós. Jesus obedece até o fim. E o que acontece? Diferente dessa doutrina barata que estão gerando por aí, desse evangelho que não é evangelho, que tudo que você fizer é de bom para Deus, e aí Deus vai te abençoar sempre, e nenhuma doença vai chegar na tua casa, e nenhuma dificuldade vai ser experimentada. Não, isso não é evangelho, porque Jesus é aquele que obedece até o final. E o que ele recebe? Dor, sofrimento, agonia, vergonha e desprezo. E a pergunta é, o que isso muda na postura de Jesus? A resposta é absolutamente nada. Obediência perfeita, mesmo em meio às circunstâncias adversas. Porque para Jesus, Deus não é um meio. Para Jesus, Deus é o fim. Para os cristãos, Deus não é um meio de obter alguma coisa. Para os cristãos, Deus já é tudo. Então a gente não busca Deus para obter dele alguma coisa. A gente busca Deus porque a gente quer Deus. Porque quando a gente busca Deus para obter dele alguma coisa, a gente não está buscando Deus, a gente está buscando alguma coisa. E a gente está utilizando Deus para receber essa alguma coisa. Jesus é o homem perfeito. Jesus é o Cristo, porque ele busca Deus por quem Deus é, não pelas consequências que ele haveria de oferecer. Como Jó, no capítulo 13, versículos 15 e 16, embora ele me mate, ainda assim esperarei nele. Certo é que defenderei os meus caminhos diante dele. Aliás, isso será a minha libertação. Jó está dizendo, entender que a minha relação com Deus não tem a ver com as circunstâncias é libertador. Eu sou liberto do peso da religião. Eu sou liberto das expectativas que não vêm do Evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, aqui nós vemos que Deus tratou Jesus como nós merecíamos ser tratados, para que nós pudéssemos receber o amor que Jesus merecia ter recebido. A motivação, número 4. Por que Jesus fez tudo isso? A resposta teologicamente adequada seria para a glória de Deus, e é verdade. Mas Jesus já glorificava o Pai desde a eternidade. Ele glorificava o Pai desde sempre. Então qual é a única coisa que Jesus não tinha nos céus? Qual é a única coisa que Jesus teve que vir à terra para buscar? Você sabe a resposta. Eu e você. A única coisa que Jesus não tinha na sua plenitude de ser, era a redenção da humanidade, que foi corrompida pelo pecado de Adão e Eva. E que agora, por toda a história, ele estava prometendo que tudo seria restaurado, e na cruz, isso de fato acontece. E por fim, nós vemos a glória, porque a cruz, a sexta-feira, não é o final da história. A morte não é o final da história. Haveria o luto do sábado, mas haveria o domingo de Páscoa. O domingo da ressurreição. Na Páscoa nós comemoramos a ressurreição, da qual Filipenses capítulo 2 vai nos dizer que
Jesus foi obediente até a morte e morte de cruz, por isso Deus o exaltou soberanamente diante de todas as coisas. Se Jesus não tivesse ressuscitado, Paulo diz, a nossa fé seria em vão. Mas, porque Jesus ressuscitou, e é isso que nós celebramos hoje, nós temos esperança, nós temos vida, nós temos perdão dos nossos pecados, nós não caminhamos mais debaixo de culpa, nós não carregamos mais peso. A cruz nos diz, em primeiro lugar, que nós não nos bastamos, que nós somos totalmente pecadores, mas a cruz também nos diz que nós somos totalmente amados. E que agora não importa mais a história da sua vida, não importa mais os seus pecados pregressos, não importa mais aquilo que você fez ou deixou de fazer, você não precisa mais se remoer por tudo aquilo que não é, por tudo aquilo que deixou de ser, por tudo aquilo que gostaria de ser, porque em Jesus Cristo tudo isso é redimido. Em Jesus Cristo a nossa história é transformada. O Evangelho nos mostra o quão pecadores nós somos e o quão amados nós somos, porque foi por causa do nosso pecado que Jesus Cristo foi morto, mas foi por causa do seu amor que Jesus Cristo escolheu morrer e ressuscitou no terceiro dia. Dessa maneira, a ressurreição, o domingo da ressurreição, não é apenas cumprimento de profecias antigas, mas é também uma promessa. Não apenas a redenção se cumpre, mas na ressurreição, a palavra de Deus diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, isso é, uma novidade de vida se inicia. Agora em Jesus há um novo jeito de ser gente. Não aquele jeito que a gente aprendeu, um jeito pecaminoso, um jeito onde o pecado nos domina e o pecado nos assola e a nossa história é completamente deturpada por tudo que não somos. Toda a frustração diante da nossa inabilidade, da nossa incapacidade. A promessa agora é porque Jesus ressuscitou, assumindo uma novidade de vida. Nós também temos uma possibilidade completamente diferente, uma nova vida que emana desse mesmo poder da ressurreição. A promessa de que um dia tudo vai ser restaurado. E isso é maravilhoso, porque existe algo chamado redenção, mas existe algo chamado restauração. Isso é, na cruz a redenção é trazida, mas nós ainda aguardamos a restauração. Porque se eu te perguntar, o mundo é o que deveria ser? O mundo é justo? O mundo é bom na sua plenitude? O mundo é perfeito? É claro que não. As coisas são como deveriam ser? Os relacionamentos são perfeitos como deveriam ser? Não, o mundo é cheio de tragédia. O mundo é cheio de doença, o mundo é cheio de injustiça. O mundo é cheio de juízo. A morte ainda nos traz um gosto amargo na boca, a gente ainda experimenta a morte. Mas a ressurreição é a promessa da restauração de todas as coisas. Isso é, porque Jesus Cristo venceu a morte, a maldade e o pecado. Ele nos promete que um dia todas as coisas também serão vencidas e o mundo será restaurado. É por isso que a história não termina aqui. No domingo, ou a partir do domingo, ele apareceria às mulheres do túmulo. Ele apareceria aos discípulos no caminho de Emaús. Depois ele apareceria aos 12. E há uma constante. Há uma constante diante disso. Quando ele aparece para as mulheres, Lucas 24:9 diz que elas voltam para contar para os discípulos. Quando ele aparece para os discípulos no caminho de Emaús, diz que eles voltam para Jerusalém para verificar as notícias. E quando ele aparece aos 12, os 4 evangelhos terminam de maneira semelhante. Mateus 28, ele diz, toda a autoridade me foi dada, por isso vão. Marcos, Lucas dizem a mesma coisa de maneira diferente. E João diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E Atos começa no capítulo 1. Momentos antes da ascensão de Jesus, Jesus diz, sejam minhas testemunhas. Essa ascensão que é o ritual de glorificação de Jesus, ele está voltando para o Pai porque o sacrifício foi aceito, ele vai assentar-se à direita do Pai, ele vai ter domínio, ele vai ter governo, ele vai ter autoridade. E o mesmo Cristo está dizendo, no fim dos evangelhos e no início de Atos dos Apóstolos, vão. O que isso significa? Que a notícia da ressurreição
que a glorificação de Jesus Cristo está diretamente ligada à nossa missão e ao nosso testemunho. Todos aqueles que ouviam que Jesus ressuscitou, eles não podiam se conter, eles tinham que contar ao mundo que Jesus estava vivo. Eles tinham que contar ao mundo que aquilo que Deus havia prometido de fato havia se cumprido. E o mesmo Cristo, nós vemos em Apocalipse 1,18, dizendo: eu sou aquele que vive, aquele que esteve morto, mas agora está vivo para todo sempre, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Portanto, o que é que Jesus está nos dizendo? Na ressurreição, além de tudo que nós já vimos, o que Jesus está dizendo é: vão e contem ao mundo a maior notícia de todas, a notícia de que eu estou vivo. E porque eu estou vivo, vocês também podem viver. Jesus está dizendo: porque eu estou vivo, contem a todos que eles também podem viver. E me permitam um parênteses diante do que acabou de acontecer. Nós acabamos de ter uma imagem vívida de como a humanidade precisa de restauração. E de modo algum eu quero fazer juízo de valor diante de um homem que eu sequer conheço, mas que entrou e saiu cambaleando do nosso culto. Porque tem coisas que ele está carregando, certamente, que ele em si mesmo não consegue resolver. Talvez nós não estamos cambaleando como ele estava, mas certamente toda a humanidade não se basta e tem coisas que não pode resolver, e por isso precisa de Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. A nossa condição não é em nada espiritualmente diferente de alguém que nós podemos olhar até com menosprezo. Alguém que nós podemos olhar e pensar: coitado dessa pessoa. Espiritualmente nós somos miseráveis, mas a cruz de Cristo e a ressurreição nos lembram que Jesus fez aquilo que nós jamais poderíamos fazer por nós mesmos. E agora, tendo sido transformados por Ele, nós devemos anunciar a maior notícia de todas: que Ele está vivo e que nós também podemos viver. Amém?